Olá, bom dia. Sejam bem-vindos ao canal Estude com Paixão. Neste vídeo, eu vou fazer a devolutiva de algumas questões da AP do segundo bimestre do nono ano. Questão 1. Ao término de uma avaliação de matemática, os colegas da classe estavam discutindo o resultado de uma questão que aqui pedia para calcular 32 elevado a 3 quintos menos 27 elevado a 2 terços. Entre os diferentes resultados comentados por eles, o correto é letra A, menos 1 elevado a menos 1 sobre 15, letra B, menos 1, letra C, 5 elevado a meio, letra D, 5 elevado a menos 1 sobre 15. Bom, primeiro eu transformei aqui a potência com expoente fracionário em radical. Como que a gente faz isso? Primeiro, a base da potência vai ser o radicando. E esses dois números aqui, o que está por cima vai lá dentro como expoente do radicando. E o que está por baixo, ele vai fora, como índice da raiz. Então ficou raiz de índice 5 de 32 elevado a 3. Agora eu vou escrever esse 32 de uma outra forma. Vou escrever ele em forma de potência. Como que eu faço isso? Eu vou decompor o 32. Então, fazendo a decomposição do 32, sempre dividindo por números primos. E sempre pelo menor primo que divide ele. 32 é divisível pelo número primo 2. 32 dividido por 2 dá 16. 16 dividido por 2 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Então eu tenho que o 32 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, eu tenho uma potência de fatores repetidos. Aliás, eu tenho um produto de fatores repetidos. Então isso aqui eu transformo numa potência. O fator que está repetindo é a base da potência e a quantidade de vezes que ele aparece é o expoente da potência. Então aqui onde está escrito 32, eu vou trocar por 2 elevado a 5. Então no lugar do 32 vai ficar 2 elevado a 5, isso tudo elevado a 3. Então ficou lá no lugar do 32, o 2 elevado a 5, isso tudo elevado a 3. Agora eu vou aplicar uma propriedade de potência, que é multiplicar os expoentes aqui. Então vai ficar 2 elevado a 5 vezes 3. 5 vezes 3 é 15. Então vai ficar 2 elevado a 15. Agora, a mesma propriedade que eu usei aqui, só que ao contrário. Aqui eu peguei a potência com expoente fracionário e transformei em radical. Agora eu vou pegar o radical e transformar numa potência com expoente fracionário. Então a base da potência vai ser o 2 e o que está por dentro vai ficar por cima. O que está por fora vai ficar por baixo. Então vai ficar 2 elevado a 15 sobre 5. Então olha lá, o 2 é a base da potência e o 15 e o 5 vão formar a fração. De que maneira? O que está por dentro vai em cima e o que está por fora vai embaixo. E agora eu vou fazer a divisão de 15 por 5, que é 3. Então dividindo aí 15 por 5, 3. Ficou 2 elevado a 3. E 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2, 8. Vamos fazer a mesma coisa para o 27 elevado a 2 terços. Então eu vou transformar em radical. O 27 vai lá dentro. O que está por cima fica por dentro e o que está por baixo fica por fora. Qual é o próximo passo? É escrever o 27 como uma potência. Então eu vou fazer a decomposição do 27 em fatores primos. Então dividindo aqui o 27, qual é o número primo, o menor número primo que divide o 27? O 3. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3, 1.
Então, novamente, eu tenho um produto aqui de fatores repetidos. Qual é o fator que está repetindo? O 3. Então, ele vai ser a base da potência. E quantas vezes esse 3 aparece? 1, 2, 3. Então, o expoente também vai ser 3. No lugar do 27, eu vou substituir por 3 elevado a 3. Então, aqui eu troquei o 27 por 3 elevado a 3 e o 2 continua. Agora, eu vou aplicar aquela propriedade de multiplicar os expoentes. 3 vezes 2. Então, 3 vezes 2, 6. Agora, vamos tirar isso aqui de dentro do radical. Vamos voltar para a potência com expoente fracionário. Então, qual é a base da potência? O 3. E esses dois números aqui vão formar uma fração. De modo que o que está lá dentro fica em cima. E o que está fora fica embaixo. Fazendo a divisão de 6 por 3 vai dar 2. Então aqui vai ficar 3 elevado a 2. Então, dividir 6 por 3 deu 2. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3. E 3 vezes 3 é 9. Portanto, vamos voltar lá onde o início aqui, que era para resolver essa operação aqui, ó. 32 elevado a 3 quintos, que deu quanto? 8. Menos 27 elevado a 2 terços, que deu 9. Então vai ficar 8 menos 9. 8 menos 9. Tenho 8 e devo 9, eu estou devendo mais do que o que eu tenho. Então eu vou ficar devendo. Com 8 aqui eu vou pagar quase tudo, mas ainda vou ficar devendo 1. Então o resultado aqui é menos 1. Faltando o sinalzinho de menos aqui. Então 8 menos 9, menos 1. Portanto, a alternativa correta, a alternativa B. Questão número 2. O valor da expressão 2 elevado a 1 quarto vezes 2 elevado a 3 quartos mais 3 elevado a meio vezes 3 elevado a 3 meios é: letra A, raiz quadrada de 2 mais 3, letra B, 11, letra C, 13, letra D, 85. Bom, primeiro eu vou resolver essa primeira parcela aqui da adição, que é um produto de potência de bases iguais. Aqui a gente conserva a base, que é o 2, e somos expoentes 1 quarto mais 3 quartos. Isso é igual a, para somar frações que têm denominadores iguais, a gente conserva o denominador e só somos os numeradores, 1 mais 3. Então 1 quarto mais 3 quartos é igual a 4 quartos. Então ficou 2 elevado a 4 quartos. Aqui eu vou fazer a divisão. Então 2 elevado a 1. Isso é igual a 2. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Agora vamos resolver essa segunda parcela aqui da adição. Mesmo esqueminha. Conserva a base, que é o 3, e soma os expoentes. Meio mais 3 meios. Somando os expoentes aqui, a gente vai ter 1 meio mais 3 meios, 4 meios. Lembrando que a adição de frações que possuem denominadores iguais, o denominador permanece e a gente soma os numeradores. 1 mais 3, 4. 4 sobre 2. Então aqui vai ficar 3 elevado a 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 é 2. Então ficou 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que dá 9. Então essa primeira parcela aqui deu 2 e essa outra aqui 9. 2 mais 9. 2 mais 9 é igual a 11. Portanto, aí a alternativa correta é a alternativa B. Questão número 3. Uma indústria química, para produzir um determinado composto, tem um custo fixo de R$ 500, mais R$ 2 por litro fabricado. O custo total Cx de produção é dado pela função Cx igual 500 mais 2x, onde Cx é o custo em reais e x é a quantidade em litros do composto. O gráfico que melhor representa o custo Cx
em relação à quantidade de litros do composto é. Bom, como aqui no próprio texto diz que tem um custo fixo de R$ 500, esse custo ele é independente da quantidade que vai ser fabricado. Ou seja, quando x é zero, o custo é de R$ 500. Então, aqui a gente vai ter que associar o 0 ao 500. Ou seja, pode ser a alternativa A e pode ser a alternativa C. A alternativa B e a D a gente já descarta. E aqui também a gente tem que a cada litro, né, vai aumentando R$ 2, ou seja, a função é crescente, mas todas elas são crescentes. A gente vai descartar o gráfico A porque aqui ele tem uma parte à esquerda do zero, né? Se vocês observarem aqui, ele é bem parecido, né? Eles são parecidos, o A e o C. A diferença é que o C ele não tem essa parte à esquerda do zero, ou seja, por isso que vai ser a alternativa correta, porque a gente vai analisar a quantidade de litros a partir do zero, ou seja, nenhum litro fabricado e daí para frente. Então não tem essa parte esquerda aqui. Portanto, a resposta correta aí é a alternativa C. Questão número 4. Como tarefa de casa, um estudante teve que construir o gráfico abaixo. A função a que esse gráfico corresponde é: letra A, y igual a menos 2x, letra B, y igual a menos x, letra C, y igual a x, letra D, y igual a 2x. Bom, analisando esse gráfico, a gente percebe que ele é o gráfico de uma função crescente. Conforme a gente vai aumentando o valor de x, os respectivos valores de y aí, eles vão aumentando. Logo, a gente descarta a alternativa A e a alternativa B, que os coeficientes aqui são negativos. Alternativa A e B são funções decrescentes. Então já descarta essas duas alternativas aí. Agora a gente tem que decidir entre analisar essas duas aqui, ó, y igual a x e y igual a 2x. Observando aqui esse ponto da reta, a gente percebe que quando x é 1, o y correspondente aqui é 2, ou seja, 2 vezes 1, 2. Isso significa que o y é 2 vezes o x. Portanto, a alternativa correta aí é a alternativa D. Questão 5. Ao ler uma reportagem sobre produção de celulares, onde uma certa fábrica produz 4 celulares a cada 15 segundos, Marcos ficou imaginando quantos celulares são produzidos por dia nesta fábrica. Para auxiliar, ele construiu um quadro com a quantidade de celulares produzidos por essa fábrica em relação às horas trabalhadas. Então aqui a gente tem uma tabela onde consta o número de celulares produzidos em relação às horas trabalhadas. Por exemplo, em 1 hora, 960 celulares, 2 horas, 1920, 3 horas, 2.880 celulares e 4 horas, 3.840 celulares. Baseando-se nessa tabela, a representação algébrica de uma função que permite Marcos calcular a quantidade correta de celulares produzidos em relação às horas trabalhadas é: letra A, quantidade em função de t igual a 960, quantidade em função do t igual a 15 vezes t. Na alternativa C, quantidade em função do t igual a 960 mais 960t. Na letra D, quantidade de celulares em função do tempo igual a 960 vezes t.
Analisando aqui, a gente percebe que dobrando o número de celulares, aliás, dobrando o tempo, o número de celulares dobra. Em 1 hora, 960 celulares. Em 2 horas, 2 vezes 960. Ó, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12. Vai 1 e fica 2. 2 vezes 9, 18. Mais um que foi 19. Então 2 vezes 960, 1920. 3 horas é 3 vezes o que foi produzido em 1 hora. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. Vai 1 e ficam 8. 3 vezes 9, 27. Com que foi? 28. E se a gente fizer 4 vezes 960, também vai dar 3.840. Ou seja, qual é a relação entre quantidade e T? Que continha que eu faço com o T para determinar a quantidade aqui? Eu faço 960 vezes o T. Ó. 960 vezes 1, 960. 960 vezes 2, 1920. 960 vezes 3, 2880. 960 vezes 4, 3840. Então, a quantidade em função do T é igual a 960 vezes o T. Logo, a alternativa correta aí, alternativa D. Questão 6. A fórmula de Lorentz é utilizada para calcular a massa ideal que uma pessoa deve ter em função da altura. A fórmula é m igual a h menos 100 menos h menos 150 sobre k, onde mh é a massa ideal em quilogramas, h a altura em centímetros e k uma constante que vale 4 para homens e 2 para mulheres. Por essa fórmula, uma mulher que tem 160 centímetros de altura deverá ter uma massa ideal de 125 kg, 62,5 kg, 55 kg ou 25 kg. Bom, vamos começar primeiro colocando a fórmula. E agora, onde tem H, a gente vai substituir por 60. Ou melhor, por 160. E onde tem o K, a gente vai substituir por 2, porque é uma mulher, né? Então, substituindo aí, ficou M igual a H, 160, menos 100, menos 160, menos 150, sobre K, no caso, sobre 2. Agora, vamos realizar as operações. Fazendo aqui, 160 menos 100, dá 60. Menos 160 menos 150, 10. Agora falta dividir 10 por 2 aqui. Então M é igual a 60 menos 10 dividido por 2, 5. M é igual a 60 menos 5. Fazendo essa operação aí, 60 menos 5, 55. M é igual a 55 quilos. Ou seja, a massa ideal para essa mulher aí é de 55 quilos. A alternativa correta aí é a alternativa C.